rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait. Diga comigo, Deus é bom. Aliás, diga assim, Deus é muito bom. Então grita assim, Deus é bom a beça. Aleluia. Estou muito alegre, viu? Se eu conseguir desbloquear meu iPad, a gente vai ter slide. Eu consegui. Aleluia. Gente, hoje vai ter slide. Olha que coisa linda. Olha. Olha. Você conhece aquele desenho ali? Ah, Jesus, como o Senhor é bom. Boa noite. Você pode se sentar um minuto. Bom, por se tratar de aula, é bom você ter papel e caneta. Olha, eu vou contar aqui quantas pessoas da área de educação a gente tem. 1, 2, 3, 4. 4 já com você. Quem mais? 5. Gente, nós temos 5 figuras da área de educação, do ensino. Como é que eu fico para dar aula desse povo? Só misericórdia. Olha, e o pessoal da educação está todo mundo com folha. Então vamos aprender com eles, amém? Bom, a gente está tratando sobre princípios do reino. Eu me sinto muito à vontade para a gente conversar sobre isso e continuar até o final do ano tratando 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7. Na semana passada a gente falou sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Não foi? Hoje a gente vai falar sobre bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Na semana passada a gente deu uma pincelada sobre a maneira de pensar dos gregos e a maneira de pensar dos hebreus, a diferença de raciocínio. Porque quando a gente lê o Novo Testamento, a gente tem 2 correntes. A gente tem a escrita grega, que vai traduzir uma forma de pensar, e você tem quem está falando, que normalmente era um judeu. Os apóstolos eram judeus, Jesus era judeu. Então, o que acontece? Por se tratar de judeu, a maneira dele pensar não é como a nossa. O judeu pensava diferente até mesmo dos gregos. E na semana passada a gente deu uma pincelada sobre isso. Eu vou só refrescar a tua cabeça com o exemplo que a gente deu. Como, assim, os gregos, eles gostavam de ficar filosofando. E para filosofar, eles tinham que ficar parados olhando as coisas. Então os gregos, eles valorizavam muito a questão do ócio, ficar parado. O judeu, não, o judeu valorizava a ação. Então, no pensamento grego, uma frase que eu dei como exemplo: Antônio obedeceu ao seu pai. Lembra que eu dei esse exemplo? A pessoa vem antes da ação. O sujeito precede a ação. No pensamento hebraico, a ação precede o sujeito. Então, na cabeça do judeu, a frase seria assim: obedeceu o seu pai, Antônio. Para eles, o fazer é uma coisa muito séria. Tanto que para eles, ter fé não é tudo. Por isso que lá na epístola de Tiago,
O Tiago, que era um judeu, ele chega para a igreja e diz assim: tem você fé em Deus? Faz bem, porque os demônios creem e estremecem. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostro as minhas obras pela minha fé. Então ele está falando de atitude, tá? Então, quando você para te situar dentro das vertentes de pensamento na época de Jesus, tinha o helenista, que é o grego, que vem da cultura helenística, helênica, da Grécia Antiga, e tinha o judeu. E essas duas correntes sempre transversaram uma com a outra, né? Então, quando a gente vai ler as Escrituras, principalmente o Novo Testamento, a gente tem que ter muito cuidado para entrar nessa ambiência, porque senão a gente corre risco de interpretar algumas coisas muito fora do pensamento do escritor. Por exemplo, quem já leu no Novo Testamento que a mulher tem que ficar calada na igreja? Você já leu esse texto? Está lá nas cartas de Paulo. Já leu, minha irmã? Como é seu nome? Cláudia. Deus te abençoe, Cláudia. O apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Corinto, se eu não me engano, que a mulher esteja calada na igreja. Aí, os caras hoje em dia pegam esse texto e tiram da mulher o lugar de discurso, de trabalho no reino. Quando Paulo diz que a mulher esteja calada, aquilo ali tem um contexto histórico para ele dizer. E qual é o contexto histórico? Naquela região onde a igreja do Senhor estava assentada, existia o templo de Diana. E na igreja de Diana, as mulheres eram as sacerdotisas e o culto era prostituição cultual. Então as mulheres subiam no altar para transar, para terem relações sexuais. Então, alguém que passasse numa igreja que não essa da Diana e visse uma mulher falando, ele ia alinhar e achar que ali estava o templo de Diana. E outra coisa, com todo carinho, você já viu, não me batam, tá? Irmãs, você já viu mulher ficar quieta? Na sinagoga dos judeus existe o átrio dos homens e o pátio das mulheres. E eu fui numa cerimônia de Sefer Torah, numa sinagoga no Leblon chamada Beit Lubavitch, uma sinagoga tradicionalíssima no Rio de Janeiro. E os homens ficavam embaixo. Tinha o teto de vidro, as mulheres ficavam na galeria olhando a cerimônia por cima do vidro. E eu perguntei para eles, por que não aqui embaixo? Disseram, elas falam muito. Foram eles que disseram. Então eu também posso pensar que uma das recomendações é que na sinagoga, como os homens ficavam mais próximos da bimá, que é aquele pedaço do altar ali, onde guardavam-se os rolos da lei, a mulherada ficava lá no fundo. Aí tu imagina, você viu o vestido de fulana? Você já imaginou? Isso não acontece aqui não, acontece mais lá, né? Vamos deixar claro isso. Mas então, esses são contextos históricos que basearam essa sentença. Quando você vai ler, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, irmão, a gente não pode achar que isso está vazio de significado, que é passivo de uma interpretação instantânea, vamos dizer assim. Diga, tem mistério. E os mistérios das Escrituras não estão encobertos a ninguém. Sabia disso? Todos nós temos acesso a estes mistérios. A única coisa que a gente precisa é parar e se aproximar das Escrituras
com o objetivo de encontrar Jesus, seja de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, em qualquer lugar das Escrituras, eu e você temos que achar a pessoa de Jesus. Amém? Eu estava dizendo isso hoje para um discipulado na Suíça, porque eu estou fazendo um discipulado em francês, en français, e eu estava falando com nossa discípula lá na Suíça, que ela me perguntou: apóstolo, qual o método para nós estudarmos as Escrituras? Eu falei: procure Jesus em cada uma das frases que você lê. Quando eu vi, eu já tinha falado, e é a maior verdade. Um dia a gente vai conversar sobre a revelação de Jesus no Gênesis, a revelação de Jesus no Êxodo, em Números, em Deuteronômio, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e por aí vai. Mas aqui, quando Jesus fala com os discípulos, bem-aventurados os que choram, a gente vê que nessa bem-aventurança, ela vem para estabelecer uma diferença entre aquele que é filho de Deus, nascido de novo, e a pessoa comum. Porque a pessoa comum, ela chora por algumas coisas muito comuns, que lutas da vida, concorda comigo? Você vai chorar porque você perdeu alguém que ama. Sim ou não? Você recebeu uma notícia de que uma pessoa que você ama muito está com uma doença terrível. Você vai chorar. É assim ou não é? Um amigo seu recebeu um bilhete Évio. Sabe o que é o Évio? É um bilhetinho que o patrão coloca no bolso assim, só aparece Évio. Quando você puxa, está escrito aviso prévio. Que ele puxa assim, lê o aviso prévio, ele fala para você: eu estou desempregado. Aí você começa a chorar de tristeza. Será que Jesus está falando desse tipo de choro? Fui assaltado, levaram meu carro. Não, você vai ser consolado. Será que Jesus está falando disso? Quando ele diz: felizes os que choram, porque serão consolados. Vamos começar a entender uma coisa? Para a gente ler as parábolas de Jesus. Deixa eu passar aqui. Aqui. Olha o título da aula: Alegria do Reino, usufruindo da consolação. Para a gente entender o contexto das parábolas de Jesus, a gente vai perceber uma coisa. O que, apóstolo? Que nas parábolas de Jesus, no Sermão do Monte, o negativo precede o positivo. A perda precede o ganho. Diga comigo: no reino de Deus, para ganhar tem que perder. Sabe, as pessoas estão criando estratégias para encher a igreja. Deus me deu uma para esvaziar. Diga aleluia. Sério. Lá no Rio tem muitas igrejas: segunda da vitória, terça da vitória, quarta da vitória, quinta da vitória, sexta da vitória, sábado da vitória, domingo da vitória. E eu pastoreando lá no Rio, Vanessa, eu falei: Jesus, me dá um negócio aí da vitória também, para eu botar no culto aqui, para ver se a coisa pega. Aí Jesus falou assim: não. Eu falei: pô, Jesus, quero aí, ajuda nós aí a fazer um movimento. Aí Jesus falou: tá bom, quarta-feira da derrota. Sério, quarta-feira da derrota. Irmão, eu fui para a internet, botei esse negócio lá avisando: não perca nesta quarta-feira, na comunidade apostólica Bará, culto da derrota. Quase me apedrejaram, nem os membros da igreja foram. E o pessoal me procurou no domingo e falou assim: o senhor está doido? Como é que o senhor bota um negócio de culto da derrota? Aí eu falei: é porque ninguém consegue ganhar nada de Deus se antes não perder para Ele.
Quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Aleluia. É desse jeito. Então, Jesus começa falando que antes da consolação tem o choro. E considerando que nós fomos chamados para ser semelhantes a Jesus, concorda comigo? Posso te dar um apêndice aqui? Para que Jesus nos salvou? Normalmente a gente diz o quê? Para sair da condenação do inferno, do diabo, não é isso? Isso a gente aprendeu a vida inteira, para não ser condenado. Essa é só uma parte do projeto, e talvez a parte menor, me perdoem os teólogos, porque o objetivo maior da nossa salvação está em Romanos 8:29, mas aos que dantes conheceu, a estes predestinou a serem semelhantes a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quando alguém perguntar para você, por que Deus quer me salvar? Diga, porque Ele quer fazer você parecer com Jesus. Irmão, é aula, mas é culto pentecostal. Pode dar uns terra aí, rodar na mão para mim. Pode. Você quer coisa melhor do que isso, irmão? Parecer com Jesus? É, irmão. Romanos 8:29. Decora esse versículo. Tem uns textos na Bíblia que a gente tem que decorar. Romanos 8:29 é um deles. E aí, de quebra, nós somos livres da condenação do inferno. Yes! Mas primeiro eu sou feito semelhante a Jesus, porque eu sou gerado nele, como Paulo escreveu aos Efésios. Então, se eu sou programado desde a eternidade para me parecer com Jesus, Tatiana, e ele está dizendo aqui, bem-aventurados que choram, eu tenho que me lembrar que Jesus chorou. Jesus chorou por quê? O texto que eu quero começar a dissecar sobre pelo que nós devemos chorar para sermos consolados, e depois a gente vai ver que consolação é essa, porque a consolação é top, hein? Olha, irmão, quando falar da consolação, se você não der uns 3 terra aí, uns 4 aleluia, pentecostal, eu pego minhas coisas e vou embora. Você tem que rodar no manto aí. Glória a Deus. Olha só, o texto básico é João 11, quando fala que Jesus estava num lugar e chegou um zap. Mandaram um zap para Jesus. O teu amigo Lázaro, a quem tu amas, está com Covid. E lá, me perdoem, que o meu pai não puxa minha orelha, o governador da província tinha comprado os respiradores numa casa de vinho, então não tinha chegado o respirador para o Lázaro. E o Lázaro ficou pendurado, doente. E quando Jesus recebeu o zap, ele falou para os discípulos: vamos dar um tempinho aqui. Depois de esperar não sei quanto tempo, Jesus vai lá ver o Lázaro. Quando ele chega lá, era enterro de caixão fechado, irmão, Covid. O Lázaro já estava sepultado 4 dias. Por quê? Jesus esperou 4 dias. Havia uma crença entre os judeus de que quando uma pessoa morria, a alma dela ficava rodando o corpo durante 3 dias. 3 dias. Aí Jesus falou, para ele não dizer que o Lázaro estava perambulando ali por perto, vou esperar um pouquinho mais, vai. O que tem?
E aí os discípulos falam: mas mestre, o senhor vai lá, está vendo que ele está doente? Não, mas ele não vai morrer não. Passou um tempo, os caras: e aí Jesus? O Lázaro dorme, eu vou lá despertá-lo. Mas se ele dorme está tudo bem. Não, ele morreu. E aí Jesus chega na Judéia. Irmãos, dá mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém até Betânia. Nós entramos num lugar que é supostamente a tumba de Lázaro. Ela fica abaixo do nível da rua. Para você entrar no lugar onde colocaram o corpo do Lázaro, irmão, se eu não tivesse perdido os quilinhos, não passava, porque é um buraco assim, para você entrar. Você entra de gatinho no lugar, e a sensação é claustrofóbica. Você fica... Aí beleza, Jesus chegou lá. Quando Jesus está chegando na aldeia, vem uma irmã de Lázaro que ouve dizer que Jesus está na entrada da aldeia. Ela corre. Aí, o que ela diz? Senhor, se você estivesse aqui, se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aí Jesus diz assim: se creres, você primeiro vai crer. Isso tem muito a ver com o princípio da filosofia de Santo Agostinho, que ele dizia que primeiro você crê para depois você entender. Tem gente que está querendo entender antes. Jesus diz: não, creia que você vai ver. Aí chegou a outra irmã do Lázaro. Enquanto isso, o Lázaro está agarrado lá na sepultura. 4 dias, a situação devia estar horrível, né, irmão? E aí Jesus, a irmã chega e fala a mesma coisa que a outra. Ele diz: olha, eu sou a ressurreição e vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí, onde é que está o Lázaro? Me mostra onde é que está. Vamos lá no sepulcro. Quando eles chegam no sepulcro, todo mundo começa a chorar. E o versículo 33, se eu não me engano, diz assim: e Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Qual é o menor versículo da Bíblia? Qual é o menor versículo da Bíblia? Jesus chorou, versículo 35. Obrigado. Jesus chorou. A minha pergunta é: por que Jesus chorou? Você. Vamos lá, viaja no texto. Imagina. Talvez por ver a falta de credibilidade das pessoas que estavam ali. Opa. Falta de fé. Por que Jesus chorou? Porque os irmãos do Lázaro estavam chorando. Não posso ver a pessoa chorar, que eu choro também. Vocês concordam com ela? Irmão, você tem ideia de como a incredulidade entristece o coração de Deus? Olha como é que é o Deus que você serve. Hebreus 11, versículo 6. Corre lá em Hebreus. Na aula a gente manuseia a Bíblia, amém, irmão? Hebreus é no Novo Testamento, antes de Tiago. Hebreus 11, verso 6. Está anotando tudo, né? Isso aí. Hoje até em francês, eu adorei o Senhor. Já há tanto tempo que eu não cantava em francês. Aleluia, saudade. Quem pode ler para mim Hebreus 11, 6? Pode ler, irmão? Fica de pé e lê com essa voz de Cid Moreira. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que os busca. Aleluia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia. Do grego pisteu. Creia. Bom, quando o seu filho era pequenininho, você botava ele em cima da mesa, bichinho com 1 aninho, sabe?
Você botava ele em cima da mesa e falava assim, pula. O que ele fazia? Se jogava. Por quê? Confiava em você. Por quê? Confiança. Mas ele não sabe o que é a mão direita e a mão esquerda. Então você está me dizendo que intuitivamente ele crê em você? Então você está me dizendo que a fé é algo que transcende a compreensão, porque ele não tem compreensão de nada, no entanto ele confia que pode se jogar no teu braço. A fé é um dom que vem de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é assim, queridão, você nasceu aquele bolinho de carne com o rostinho parecendo joelho de lanchonete de japonês, todo inchadinho, e ali dentro do teu espírito já havia uma semente de fé depositada pelo Eterno. A fé vem dentro de você, porque você intuitivamente exercita essa fé com relação ao seu pai. O problema acontece no decorrer da sua vida, da minha vida, que a gente vai usar essa fé e torcer o DNA dessa fé. Como? Acreditando no A, no B, no C, no D. E a fé que foi depositada em nós para crermos em Deus e nos aproximarmos dele, a gente utiliza até para crer na gente mesmo, menos em Deus. Você sabe que isso é a coisa mais normal de acontecer, a gente pegar os depósitos de Deus em nossa vida e usá-los para coisas que não são a glória de Deus. Sabia disso? Vou te dar um outro exemplo. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar um e odiar o outro. A palavra amor que ele usa aqui nesse texto é ágape, que é o amor que vem de Deus. Ou seja, você vai usar o amor que vem de Deus para servir um outro senhor que não ele. Então acontece. E nesse âmbito da credulidade, da fé, em muitos momentos, se você olhar o texto, fica claro que Jesus chora por causa da incredulidade. As pessoas, o texto diz em capítulos anteriores que a fama de Jesus percorria toda a Judéia. Não era o primeiro que ia ser ressuscitado, não era o primeiro que ia ser tirado das ânsias da morte. Jesus já tinha tocado no filho da viúva de Naim, Jesus já tinha feito um monte de coisa que o próprio João diz que não tinha como escrever os tantos milagres que Jesus fez. E aí o que acontece? Mesmo diante de tantas evidências, o coração daquele povo está preso pela incredulidade. E olha, quando você pega o livro de 2 Reis, conta a história de um capitão, estava tendo uma fome terrível, cidade cercada, e a fome comendo solta, cidade de Samaria. E o profeta Eliseu diz assim: amanhã por essas horas, uma medida de farinha por um ciclo, e uma medida de azeite por um ciclo. Ou seja, vai ter comida, vocês vão ficar liberados para comer. Aí um capitão, cuja o rei se apoiava na mão dele, o cara chegado do rei, disse assim: nem que se abrissem janelas dos céus, tal aconteceria. Olha o nível de incredulidade. O que segundo Crônicas 20 diz? Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas, os profetas do Senhor, tá? Não é qualquer profeta não. Não vem para cá com negócio de profeté, de xalabrasúbia, que não está baseado nas escrituras, que tu vai tomar um sarrafo. Amém, irmão? Irmã, Deus está me revelando que a irmã vai casar comigo. Diga assim: mentira. A pessoa come pizza de calabresa a noite toda, depois vem com sono. Então Jesus, chorando pela incredulidade, é porque ele sabe o quanto isso afronta o coração de Deus. Sabe qual foi a resposta do Eliseu para o capitão? Olha só,
Você vai ver essa prosperidade com os teus olhos, mas você não participa dela. E aconteceu assim. Tinha uns leprosos no meio da pista. Os caras estão fora da cidade. E os caras com fome. Já está ruim porque é leproso. Com fome ainda, irmão, aí é pior, né? Mas os caras disseram, olha só, quer saber do negócio? O acampamento dos sírios estão ali na frente. A gente não pode entrar na cidade. Vamos lá no acampamento dos sírios. Se a gente chega lá e eles não nos matarem, pelo menos a gente come. E foram. Sabe o que aconteceu? Quando eles chegaram no acampamento dos sírios, só tinha animal, roupa e comida. Uau! Por quê? Porque o Senhor fez todo o exército sírio ouvir um barulho de um ruído de uma cavalaria. E ainda tinha música. E os caras falaram, sujou, vamos embora. E foram embora, deixaram tudo. E os leprosos comeram a fartar. E voltaram para a cidade e já pararam na porta e falaram, ei galera, o restaurante abriu, meu. E não é o restaurante do garotinho lá do Rio de Janeiro que você paga R$1, não, está tudo liberado. Né? Aí o capitão da guarda estava na porta da cidade. O rei falou, esse é truque. Os sírios estão lá escondidos, estão só esperando a gente chegar para o gal. Aí os caras, não, eles foram embora, está tudo lá. Aí nós estamos até arrumadinhos agora, tudo. Aí o rei falou, então vamos lá, galera. A Bíblia diz que a multidão saiu da cidade com tanta pressão que atropelou o capitão que estava na porta. O perigo da incredulidade. Jesus está chorando não é só por causa da incredulidade, é porque Ele sabe onde ela nos coloca. Oi? Pode fazer pergunta, tá? Não é pregação não, irmão. Amém? É aula. E quando Jesus chora por esse nível de incredulidade, eu preciso fazer uma reflexão. O que o céu está pensando a meu respeito? Porque é top Jó capítulo 1. Aí diabo, chega aí. Conheceu Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o Senhor perguntou, se o diabo vier pedir um testemunho a teu respeito, o que eu posso dizer para ele, Davi? Umas coisas que a Bíblia propõe assim, top, né? Diga aleluia, porque eu estou sendo esmurrado pelo Espírito Santo. Para ser edificado, irmão. Para ser edificado. Então, quando eu olho para esse texto e vejo que Jesus chorou, você vai falar assim, olha, nós estamos estudando a Bíblia, precisa de base bíblica para isso que o senhor está falando. Mostra aí que Jesus chorou pela incredulidade. É só você olhar lá no verso 40 ao 42 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus, não te he dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouves, porque tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam, para que eles creiam. Do que era essa multidão? De gente incrédula. Essa incredulidade, ela leva a gente para um caminho tão longe de Cristo, da pessoa realmente se perder e não é só assim de fé, mas é porque já está. Destruição. Olha que colocação ela fez ali. A partir da semana que vem nós vamos preparar um microfone e nossas colegas de trabalho, como já diria Silvio Santos, vão dar com o microfone para o pessoal poder ouvir essas coisas maravilhosas que são ditas. Amém? Amém, minhas colegas de trabalho? Ela disse, a incredulidade nos lança para fora de Cristo. E o que sobra se a gente está fora de Cristo? Nada. O que sobra, Cláudia? Demônio.
você está completamente distante de Deus, porque só se aproxima dele pela fé. E presta atenção, Deus é tão bom que Ele, querendo se relacionar com você, Ele te dá o argumento que você vai precisar para se relacionar. Deus é Deus de graça. Ele provisiona a fé que nos aproxima dele. Amém, aleluia. E quando Jesus chega em Betânia e olha a incredulidade, ele vê a rejeição àquilo que Deus estava oferecendo. Jesus, separei um texto aqui para a gente ler. Agora no segundo ponto. Vai, ou perde no mesmo. Me envergonha não, inimigo. Foi. Eu tenho só uma pergunta. Oh, Jesus, ele não está indo. Foi. Jesus chorou, diga comigo. Oi, fala. Mas eu tenho uma pergunta relacionada a respeito do que o senhor falou sobre a crença dos judeus. Eles acreditavam que a alma ficava ali rodeando. Você vai falar sobre a ressurreição de Jesus no terceiro dia? Não, eu pensei nisso. Eu fiz a ligação. Mas não é uma dúvida sobre isso. Jesus não foi então em respeito a essa crença? Não, ele foi para desafiar essa crença. Porque se eu chego lá com 3 dias e ressuscito Lázaro, vão dizer que ele estava perto. Então vamos quebrar na solda. Aí você pode me perguntar assim, mas e Jesus que ressuscitou ao terceiro dia? Eu fiz assim. A diferença é que ele declara na palavra: ei, olha para mim. A pessoa olhou e disse: eu dou a minha vida e torno a tomá-la. Tenho poder para dar e para tomar. Esse mandado eu recebi do meu Pai. A diferença está aqui, básica. Amém? Diga comigo, Jesus chorou. Não, mas diga como quem vai tomar um caldo na primeira terça-feira de agosto. Jesus chorou. Jesus chorou por se identificar com as nossas dores. por se identificar com nossas dores. Existe uma compreensão muito difícil que às vezes filosoficamente se torna um grande obstáculo para entender essa questão de Jesus se identificar com as nossas dores. Por quê? Porque é difícil compreender que Jesus era inteiramente homem e inteiramente Deus. Mas era assim. Diga comigo, Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Um outro dia eu vou te dizer por quê, porque é um assunto um pouquinho mais aprofundado. Eu vou te dizer por que ele precisava ser plenamente homem e plenamente Deus. De agora eu já posso te dizer que na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, diz que ele padeceu para que se tornasse fiel sumo sacerdote. Como homem, ele sofre a cruz e o juízo de Deus para se tornar fiel sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, como homem, ele sentia dores. Isaías 53 diz que ele era homem de dores. Mateus capítulo 4 diz que Jesus, depois de 40 dias, teve o quê? Fome. Jesus, em João 4, ele aparece sentado na beira de um poço, e ele está com o que, Vanessa? Com sede. Sensações de um homem. A diferença é que ele era completamente santo, e nele não houve pecado algum conquanto homem. É top ele. Então, como é que ele conseguia operar como Deus sendo plenamente homem? Um dos atributos de Deus é a onisciência.
O que é onisciência? Quem sabe me dizer? Ele sabe tudo, inclusive o que a gente... A pergunta que eu te faço, Satanás sabe o que você pensa agora? Não sabe. Ele não tem acesso a esse HD. Ele não tem acesso a esse HD. A mente do homem, ela é blindada. Satanás tem acesso para corromper o HD. Agora, para saber o que está acontecendo ali dentro, não tem como. Mas o texto dos evangelhos diz que Jesus conhecia o pensamento dos homens. Isso é um atributo de Deus. Amém. Então, ele sentia como homem e agia como Deus. Que legal, né? Ele agia como homem e sentia como Deus. E eu separei um texto do comentário Ellicott sobre essa dupla natureza de Jesus. Interessante você saber que nessa dupla natureza de Jesus, uma não apaga a outra, uma não se junta à outra, são duas naturezas distintas da mesma pessoa. Amém. É um mistério. Fale comigo, mistério. Olha que texto maravilhoso. Jesus chorou. A palavra é diferente daquela que é usada para expressar choro em João 11:33. O que está em João 11:33? João, depois de Lucas. Ao ver chorando Maria, pois Deus o acompanhava, Jesus agitou-se e o Espírito perturbou. Então está dizendo que Jesus viu quem chorar? A multidão e a família do decújo, do Lázaro. A palavra aí, usada em grego para esse choro, é diferente de João 11:35. O choro pela perda do parente perturbou o espírito de Jesus, mas a incredulidade fez Jesus chorar. Então, a gente vê um Jesus que age como Deus diante da incredulidade e que age como homem, sente como homem as dores daquele povo. A palavra presente em grego para falar choro não significa o grito de lamentação, nem o lamento de dor excessiva, mas o derramamento calmo de lágrimas. Eles estão a caminho do sepulcro, perto do qual já chegaram. Jesus está consciente do poder que irá exercer e que o primeiro resultado desse poder será a glória de Deus, mas ele está consciente também dos corações sofredores perto dele. E a simpatia com a tristeza humana não é menos parte da sua natureza do que união com força divina. Os homens se admiraram de encontrar no Evangelho que se inicia com a declaração expressa da divindade do nosso Senhor, e no momento em que essa divindade estava para receber sua manifestação mais plena, essas palavras que ainda apontam para a fraqueza humana: Jesus chorou. Mas o pensamento central de João é: o Verbo se fez carne, ele se humanizou e habitou entre nós. Ele é a ressurreição e a vida, pois ele foi manifestado a nós não como uma abstração que o intelecto somente poderia receber, mas como uma pessoa, vivendo uma vida humana e conhecendo suas tristezas, a quem o coração pode agarrar e amar. Um Deus em lágrimas provocou um riso do estoico e o desprezo do incrédulo. Mas o cristianismo não é o evangelho de autossuficiência, e sua mensagem não é apenas para o intelecto humano, é a salvação para cada homem e para todo homem. E o coração entristecido da humanidade nunca viu mais claramente a divindade do Filho do Homem do que quando viu sua glória brilhar por meio das suas lágrimas. Jesus chorando e manifestando a glória de Deus, em contraste com o ambiente da incredulidade ao seu redor. Sabe, é claro que tem uma palavra aqui que eu gostaria de esclarecer, para você que está aqui e para você que está lá: estoico.
Vocês sabem o que é o estoico? Quando ele diz aqui que o Evangelho despertou o riso do estoico. Estoico era uma classe de filósofos que tem mais ou menos, existiu entre 335 até 240 e pouco antes de Cristo, e que era uma escola filosófica fundada por Zenão, um filósofo, e ela preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo que o indivíduo pode controlar, desprezando completamente tipo de sentimento externo como a paixão e os desejos. O estoico, ele não se dá a esse tipo de coisa. Então, quando o estoico olhou e viu Jesus chorar, ele disse: é ele que é Deus? As pessoas não conseguem imaginar Jesus sofrendo e chorando. Eu consigo imaginar Jesus andando pelas ruas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Nova York, e as lágrimas descendo por causa da situação das pessoas. Eu consigo mesmo imaginar Jesus andando no meio de algumas igrejas e chorando, porque a igreja olha para si e diz: rica sou e de nada tenho falta. E ele olha e diz: não, você é pobre, miserável, cega e nu. Então Jesus, ele chora se identificando com as dores daquelas pessoas que estavam ali, não somente com a incredulidade, por causa da incredulidade, mas por causa da dor que aquelas pessoas estavam sentindo. Sabe, Jesus chora porque ele sabe o que é padecer, né? Ele sabe. E num terceiro momento, Jesus chorou diante de Jerusalém. Olha só, Jesus chorou por causa da incredulidade, Jesus chorou por identificação, e agora Jesus chora por conta de Jerusalém. E o texto diz assim, na nova versão transformadora: quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Irmãos, a gente já esteve no lugar que ele foi, a gente consegue olhar a cidade assim, é uma visão linda. E eu fico imaginando Jesus ali naquele lugar, chorando. E o texto diz que Jesus começou a chorar e ele faz uma declaração: ah, como eu gostaria que você compreendesse o caminho para a sua paz, mas isto está oculto aos teus olhos. Chegará o dia em que os teus inimigos te cercarão e te apertarão de todos os lados. Eles construirão rampas para atacar os seus muros, rodearão e apertarão o cerco em torno de você, esmagarão a você e aos seus filhos, não deixarão pedra sobre pedra. Aí ele arremata: porque você não reconheceu o tempo da tua visitação. Olha o que Jesus está falando. Você sabe o que significa o nome Jerusalém? Yerushalayim em hebraico significa cidade de paz. Então, a cidade tinha um protocolo de ser um local de paz. E Jesus olha para essa cidade e diz assim: como eu queria que você entendesse o caminho para a tua paz. Você pode até ter nome de paz, mas você não vive paz. Isso está oculto aos teus olhos. E sabe o que vai acontecer? Jesus estava vendo uma tragédia que ia se desenrolar. Vamos dizer que isso aqui aconteceu mais ou menos no ano 31 ou 32. 32, vai? 38 anos depois. General Tito, a mando do imperador Vespasiano, entra na Palestina para esmagar os judeus. O historiador Flávio Joséfo diz que a carnificina foi tal que as escadas do templo de Jerusalém foram lavadas com o sangue dos sacerdotes. Eles pegavam os cadáveres dos judeus e pregavam no muro com lanças. Flávio Joséfo, que é um historiador dessa época, ele diz que a estrada que chegava até Jerusalém era cruzes do início ao fim. O massacre de judeus foi intenso. E Jesus está ali diante da cidade, olhando para ela e chorando,
porque ela não conseguiu entender o dia que ele chegou para trazer paz. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. E então tinha um negócio entre Jesus e Jerusalém que ela não discerniu quando ele chegou. Meu irmão, isso provoca choro. E ainda hoje, se me permita a sistematização da teologia, se me permitam os pais da igreja, ainda hoje Jesus chora quando nós não entendemos o tempo em que o seu Espírito nos visita para nos despertar, o tempo em que ele fala conosco, o tempo em que ele se aproxima e está batendo na porta dizendo: eu estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, isso não foi escrito para o mundo. Muita gente usou esse texto para pregar para a conversão de pessoas. Eis que eu estou à porta e bato. Olha, Jesus está batendo a porta do teu coração. Não, ele está falando isso para a igreja de Laodiceia. Tão autossuficiente que ela não percebeu que Jesus saiu de dentro da igreja e foi para o lado de fora. Ela não era pobre de espírito, lembra da aula passada? Então, essas coisas, elas trazem aos olhos de Jesus choro. Vamos voltar no início da aula? Nós fomos salvos para quê? Para ser o quê? Semelhantes a Jesus. Então a minha pergunta para você é a seguinte: pelo que você tem chorado? Pelo que nós temos chorado? Então Jesus começa chorando pela incredulidade. Será que nós estamos chorando pela incredulidade que ronda a nossa sociedade? Será que nós estamos chorando por essas coisas? Quem acredita em arrebatamento? Eu vou dar um testemunho de um arrebatamento que eu tive no ano de 2004. Glória a Deus. Em poucos lugares eu testemunhei isso. Nós fazíamos uma reunião na Tijuca, lá no Rio, toda quarta-feira. A gente começava a orar 3 horas da tarde, não tinha hora para acabar. Às vezes acabava 2 horas da manhã, 6 pessoas. Qual era o propósito? Orar por Israel. Nós orávamos por Israel. E eu me lembro que nessa época, a minha esposa tinha me dado um cordãozinho, o cordão que eu falei para você, ele tinha uma Torá e uma cruz, era a lei e a graça. E esse foi o primeiro dia que eu fui com o cordão por dentro da minha camisa. Mas eu não estava muito afim para aquele culto não, sabe, mano? Eu estava bem perturbado, eu não queria ir para aquela reunião. E quando eu cheguei lá naquela reunião, era num apartamento muito chique, eu me espojei no sofá e falei: eu vou dormir, não quero orar nada, não quero orar. Diga assim: coitado. Coitado. Na época era aquele carrossel, CD carrossel, bota e ele vai tocando aleatório. Irmão, eu estou sentado lá no sofá e o fogo lambendo lá os irmãos, né? Todo mundo no chúrias, e sem quê e tal, e eu quase roncando. De repente eu senti uma mão me pegar aqui, assim, igual pega filhotinho de cachorro, sabe? Não é? Me tirou do sofá assim e me soltou. Eu caí no chão, pá! E quando eu caí no chão, eu ouvi uma música em hebraico que dizia: Baruch Rabá B'Shem Adonai. E eu fui rastejando, irmão, igual o Rambo na direção do aparelho de som, com os cotovelos assim no chão e chorando. Quando eu cheguei em frente ao aparelho de som, eu apaguei. Eu abri o olho, eu nunca tinha ido em Jerusalém. E eu sabia descrever tudo que eu vi em Jerusalém sem nunca ter estado lá. E eu, diante do muro do cótel de Jerusalém, eu olhava e via os judeus fazendo esse movimento, com o talit, com o seu tefilim e com a Torá na mão, e eles falavam: Baruch Rabá B'Shem Adonai Eloheinu melech haolam asher yitzchak. E eu ficava olhando aquilo, e de repente eu ouvi uma voz atrás de mim, e era tão poderosa que eu não consegui virar para olhar. E a voz dizia: eles choram por Jerusalém e eu choro por eles. Quando a minha noiva se levantará para chorar pela filha do meu povo,
As feridas das minhas costas também foram pela casa de Jacó. Irmão, eu vi umas costas sem o manto e ela toda vergada de chicotes. E eu, quando vi aquilo, eu fiz assim e eu me levantei na sala que eu estava. E eu não conseguia falar uma palavra em português. E eu querendo falar, eu só chorava e eu só conseguia falar em hebraico porque eu estava reproduzindo tudo que eu tinha ouvido. E aí, uma pessoa que estava conosco na sala, professora de física nuclear na Universidade do Rio de Janeiro, chegou e disse assim: Deus está me dando discernimento do que Ele está falando. E ela começou a falar tudo o que eu tinha visto na visão. Tudo. Você está aqui? Amém. Você não acredita não? Mas ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus está chamando a igreja para chorar. Sabe o que ele fala lá no texto análogo a Mateus 5? Ai de vós que agora rides, porque a gargalhada de vocês vai se transformar em pranto. Vocês estão rindo? As desgraças estão corroendo a cidade e vocês estão no alto da montanha dizendo: Senhor, bom estarmos aqui, nós vamos ficar aqui, vamos botar uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E tudo que Jesus está querendo é que a igreja se prostre entre o alpendre e o altar, como está lá em Zacarias: chorem ministros do Senhor entre o alpendre e o altar, chora a desgraça da sociedade, chora a incredulidade, chora as dores. Porque se a igreja não assumir esse papel de identificação, se a igreja não assumir esse papel de intercessão pela incredulidade no mundo, o nosso papel como igreja é inócuo. Sabe o que é isso? Não adianta de nada. A gente fica celebrando, rindo, e tudo que Jesus estava querendo é que a igreja se prostrasse diante do altar e dissesse: Senhor, nós queremos chorar pelas crianças, Vanessa, por essa geração de criança que já sai na rua para meter uma peça na mão e assaltar alguém. E nós estamos cantando: bom estamos aqui louvando a Deus, oh glória. Irmão, é muito legal isso, é bom fazer isso, é digno que faça, mas é digno que a gente tire um tempo para chorar por essa sociedade, porque então nós vamos cumprir um protocolo de ser semelhante a Jesus. Amém. Entendeu? É bom estar aqui, é bom orar, é bom adorar, é bom pular, é bom fazer tudo isso, mas nós estamos esquecendo um papel. E aí o texto diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão Consolados. Aqui a gente chega no ápice da aula. O que você acha que é esse consolo? Fala, Luquinha, me ajuda, servo do Deus Altíssimo, pastor. Aleluia. Hã? A palavra que eles usaram no grego é paraklesontai. E essa palavra é usada para designar também o Espírito Santo. Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês um outro Consolador, um outro Paracleto. Aleluia. Então a consolação dos que choram, essas lágrimas que Jesus está chamando para chorar, é ser consolado pela presença do Espírito Santo, andando com você e dizendo: calma, eu vou agir na cidade, eu vou agir sobre as crianças, calma, te consola com a minha presença, eu vou trabalhar por essa causa, essa peleja é minha, fica tranquilo, pode acreditar, a salvação da tua casa vai chegar. Querido, é isso que ele está dizendo que vai ser o consolo. O consolo não vai ser simplesmente uma festa, vai ser uma presença. É Paracleto andando com você, meu. Para a gente encerrar a aula, eu quero convidar você para falar. Quem topa? Quais as coisas que você pode apontar? Pode desligar. Um beijo para você, que Deus te abençoe. Infelizmente você não vai participar dessa parte. Diga assim: tchau.
Tchau. Strength rises, we wait upon